A paz do Senhor. Como Deus age no coração endurecido? Essa é uma grande dúvida que nós temos, todos nós temos. Frequentemente me perguntam isso. E outro dia, uma irmã que estava em meio a uma reunião, e nós estávamos conversando, e ela me fez o seguinte questionamento: Irmão, o coração duro, realmente Deus pode mudar? Porque alguém me disse que muitos casamentos não serão restaurados por conta da dureza do coração do homem. E aquilo me deixou, né, meio até triste com a falta de conhecimento das pessoas. Não da irmã perguntar isso, mas de quem deu essa informação para ela. Porque a pessoa que deu essa informação para ela disse o seguinte: olha, Deus disse que por causa da dureza do coração, Deus permite o divórcio. Então, por causa da dureza do coração, muitos casamentos não serão restaurados. E eu fui conversar com aquela irmã e explicar para ela que Deus nunca permitiu o divórcio pela dureza do coração do homem. Lá em Mateus 19, quando Cristo fala sobre casamento e não sobre divórcio, Cristo deixa bem claro, dizendo: Moisés vos permitiu dar carta de divórcio pela dureza do vosso coração. E Jesus ressalta dizendo: no princípio não foi assim. Aí explica como Deus criou o homem, o casamento e o seu propósito. Então, Deus não permitiu o divórcio, e muito menos pela dureza do coração. Ele disse que foi Moisés. Porém, a grande questão é: e o coração endurecido realmente incapacita a restauração? Se nós dissermos que a dureza do coração do homem impede o agir de Deus, nós estamos tirando a soberania das mãos de Deus. É o caso do livre-arbítrio, que alguns cismam dizer existir, mas já entendemos que não existe, já falamos sobre isso, já mostramos que biblicamente não existe isso. E todo teólogo sério sabe que não existe esse livre-arbítrio. Basta a gente analisar o que aconteceu com Jonas, com Paulo, Nabucodonosor, com Faraó e com tantos outros. Irmãos, a grande verdade é que, na luta pela restauração, muitas pessoas falam muitas coisas. E muitas dessas coisas são ditas não condizem com a realidade bíblica. E basta a gente olhar o que acontece no dia a dia com as pessoas, nós vemos que realmente são coisas incoerentes o que são faladas. E aqui eu não estou militando contra ninguém que faça isso, mas é um alerta para que a gente possa meditar na palavra de Deus, que é o verdadeiro norte que nós precisamos, é o verdadeiro farol. É o nosso balizador, é a nossa referência. Porque o homem pode falar do que acha, do que pensa, do que sente, mas tudo fora da palavra. Provérbios 21, versículo 1 diz que o coração do rei é como ribeiros de água nas mãos de Deus, que ele os guia para onde quer. Irmãos, quando vemos Deus falar, a Bíblia dizer o coração do rei, então quer dizer que Deus é capaz de mudar todo e qualquer homem. Isso está só, deixando claro isso. Por quê? Nós ouvimos muito aquele ditado que diz: fulano tem palavra de rei, não volta atrás. Porque um rei, ele não poderia voltar atrás de sua palavra. Um decreto do rei não podia ser desfeito. Nós vemos o caso do rei Assuero, que quando falou com Esther, disse que não poderia revogar o próprio decreto. Mas iria dar um decreto para permitir o povo judeu se defender. Mas ele não poderia revogar, por mais que ele tivesse sido induzido, enganado para fazer tal decreto. Então, quando nós olhamos para o rei, e Deus usa a referência de rei, dizendo que o rei que não muda sua palavra, o rei que quando diz está dito, que vai em frente, pois ele não pode, porque senão ele perde sua autoridade, é descaracterizado. E Deus faz com que esse rei mude, porque o coração está na mão dele, ele faz como quer. Imagina nós, meros mortais que não somos Deus, que não somos reis. Bem, a grande questão é que o rei não está acima de nós, mas o rei tem um posicionamento firme, diferente do nosso. Então, se um rei que decide algo pode mudar de opinião porque Deus o induziu a isso, imagina nós. O que essa palavra nos diz é que não existe coração duro para Deus.
Deus fez todas as coisas e Deus pode manusear todas as coisas. E como Deus vai manusear o coração do cônjuge para a volta? Bem, nós sabemos que muitos corações foram endurecidos por Deus. Muitos corações foram endurecidos para nos levar à transformação. Vamos meditar nisso, para a gente entender, né, com raciocínio lógico, o que está acontecendo. Algumas pessoas como eu, por exemplo, que tinham uma vida que não era do agrado de Deus em nenhum sentido. Pessoas que tinham características narcisistas, má índole, mentiroso, corrupto, adúltero e tantas outras coisas. Então, entra em conflito com a esposa, Deus põe no coração deste homem ou desta mulher de lutar por esse casamento, e Deus endurece o coração da esposa, no caso, ou do esposo, para que não aceite a reconciliação de imediato. Então, vamos usar um exemplo, né? Um determinado homem vai atrás de sua esposa e sua esposa endurece o coração e cada dia fica pior e ele tenta e ela não cede, porque está com o coração extremamente endurecido. Então aquele homem começa a buscar a Deus para ter um auxílio. Começa a orar, jejuar, começa a meditar na palavra, mudar seu comportamento, começa a analisar suas atitudes, começa a mudar, começa a ter uma transformação de mente, um comportamento diferente do que ele tinha antes. Então aquele homem tem uma transformação total no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de se relacionar com Deus. Ele tem uma mudança no seu mapa mental. Em todos os sentidos ele tem essa mudança. E essa mudança foi imposta, né, foi direcionada pelo fato da sua esposa ter tido o coração endurecido. E então esse homem hoje tem um contato íntimo com Deus, tem uma mudança de vida, é um referencial para muitos, tem uma postura completamente íntegra e alinhada a Deus. Aí eu pergunto a você, por que agora este homem vai lutar por sua família e não vai ter sua esposa, pois ela está com o coração endurecido? Se o coração dela foi endurecido para que ele entrasse nos eixos. Bem, do jeito que Deus endureceu aquele coração, permitiu que tudo aquilo acontecesse para que esse homem mudasse a postura dele, agora é a hora de Deus transformar aquele coração duro em um coração mole e quebrantado. E então o caminho começa a ser inverso, pois aquela mulher começa a ver aquele homem que era machista, promíscuo, agora é um homem sensato, é um homem prudente, equilibrado, sem promiscuidade. Aquele homem que era mentiroso já não é mais, aquele homem que era lascivo já não é mais, aquele homem que adulterava, se prostituía, não adultera, não se prostitui mais. Aquele homem que era negligente com sua casa, agora passou a manter a casa, mesmo separado. Ele está cumprindo com todos os seus compromissos. Mesmo sendo rejeitado por aquela mulher, ele está honrando seus compromissos, mantendo a casa, dando assistência. Então aquele coração daquela mulher começa a ser quebrantado, vendo uma mudança naquele homem. E como diz em Malaquias 2,15, que Deus uniu os dois em um só espírito, mesmo tendo ser espírito em sobra, porque queria uma descendência santa. Esses dois, né, esse homem e essa mulher, são ligados espiritualmente. São uma só carne. Então essa mulher começa a ter aflorado em si o desejo por meio de lembranças, por meio de sonhos, por meio do que falam, do que dizem da mudança desse homem, e ela vai observando essa mudança e vai tendo essa transformação. Em contrapartida, Deus também causa outras situações, como problemas financeiros, o pecado por si cobra algumas coisas, tem problemas de saúde e tantas outras coisas, como nós já falamos aqui, e essas coisas vão sendo responsáveis por amolecer o coração daquela pessoa. Como diz lá em Romanos, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então aquela pessoa começa a ter esse quebrantamento e essa mudança de comportamento. Então, quando nós olhamos essas coisas que acontecem,
Nós olhamos esses textos bíblicos, nós vemos como Deus faz, por exemplo, amoleceu o coração do faraó para que o povo viesse a encontrar Deus. Ele endureceu o coração do faraó para que o povo viesse a encontrar Deus. Ele foi amolecer o coração do rei Assuero para ser, propício a ouvir Esther. Ele amoleceu o coração de Nínive por meio da pregação de Jonas para que fossem salvos. Ele amoleceu o coração de Paulo por meio daquele encontro onde Paulo ficou cego. Ele amoleceu o coração de Abimeleque para tirar Sara e devolver Abraão, do faraó para devolver Sarai a Abraão também. Deus amoleceu o coração deles por meio do terror. Paulo, por meio da cegueira. Nínive, por meio do alerta. Mas todos foram ação de Deus. O rei Assuero, ele amoleceu aquele coração, Deus, do rei Assuero, em relação a Esther, por meio do jejum que Esther fez. Então, existem muitos mecanismos que nós podemos usar para que haja um quebrantamento. Você vê o que aconteceu com Gomer e Oséias. Por meio do comportamento de Oséias, Deus cercou Gomer com espinhos, levou ela a uma situação, e Oséias foi lá, comprou para ele, e disse que agora seria dele. E Deus está dizendo que faz isso com o seu povo. Então não existe coração duro para Deus. Deus há de fazer um milagre na tua vida. Agora a única pessoa que tem que crer é você. Seu cônjuge não precisa crer. Deus vai tratar de todo jeito. Agora, se você não crer, aí complica um pouquinho. Apesar de que Deus pode fazer de tudo quanto é jeito, mesmo você não crendo. Basta que haja um intercessor. Mas é necessário que a gente que foi chamado pela guerra enfrente a guerra. Nós que fomos chamados para lutar, que venhamos a lutar. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a esse propósito. Existem diversos modos onde Deus vai quebrantar o coração. A única certeza é que Ele vai amolecer o coração, independente do grau de dureza do coração do teu marido ou da tua esposa. Amém? Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.